Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre o Ministério Público, Justiça e Ministério Público, Sociedade e Ministério Público, Democracia e Ministério Público e o olhar de quem já esteve no comando máximo do órgão aqui no Rio Grande do Sul e é um dos principais expoentes do Ministério Público no país. Fabiano Delazen, ex-procurador-geral de Justiça, assumiu em 2017 e em 2019 foi reconduzido ao cargo, onde permaneceu até 21. Especialista em Direito Penal e Processual Penal, mestre em Direitos Fundamentais, ingressou no Ministério Público em 98. Foi presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Atualmente é coordenador do Escritório de Representação Institucional do MP do Rio Grande do Sul em Brasília. Está por dentro, portanto, também dos assuntos nacionais. Doutor Fabiano, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação muito grande a gente que acompanha o programa receber o convite para estar aqui e conversar sobre o tema que é o nosso dia a dia, né? Ministério Público, a interferência, o impacto que a atuação do Ministério Público causa no sistema de justiça e na sociedade brasileira. É a nossa história, digamos assim, e isso é uma grande honra. Tem a impressão que tu entende um pouco do assunto, né? A gente vivenciou um pouco, né? Tem vivenciado um pouco, principalmente nesses momentos conturbados. Vivenciamos aí toda uma evolução do Ministério Público. O Ministério Público, hoje, em qualquer evento de Ministério Público, eles vão falar da Constituição de 88. Uhum. E o pessoal diz, mas por que falar da Constituição sempre de 88? É no começo, no meio e no final. Porque o Ministério Público ganhou o perfil que ele ganhou. Ali foi um marco, né, doutor Fabiano? Hoje, o Ministério Público, antes da Constituição de 88, embora a gente tenha que reconhecer o trabalho de cada um dos promotores e dos procuradores que construíram a credibilidade da instituição, né? Veio de antes, evidentemente, mas na Constituição de 88, o Ministério Público no Brasil adquiriu, Kleber, um perfil que é único no mundo. No mundo? Não há um perfil de Ministério Público semelhante ao brasileiro no mundo. Na grande maioria dos ministérios públicos no mundo, o Ministério Público é, digamos assim, o fiscal da lei, né? Stricto sensu. Aquele que faz a persecução, a acusação dos crimes, busca a condenação dos criminosos, que era o Ministério Público antes de 88. A partir da Constituição de 88, eu acho que isso é importante dizer, se abriu um leque, porque a Constituição diz, olha, o Ministério Público é, artigo 127 também, um dos responsáveis pela defesa do regime democrático, mas também titular e protetor dos interesses individuais indisponíveis e sociais. A partir daí, você veja o seguinte, sempre que nós tínhamos aquela visão clássica de repartição dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, o Ministério Público não pertenceu na própria conformação constitucional a nenhum deles, saiu fora, é uma função essencial à justiça, né? Mas eu digo, acabou sendo mais. Por quê? Porque com essa abertura constitucional nos dando a proteção dos direitos sociais, individuais indisponíveis, que para o nosso ouvinte entender o que é isso. São aqueles direitos, por exemplo, Kleber, se você vai comprar um relógio, se você vai comprar um telefone, e você tem um problema no relógio, o relógio não funciona, ou paga um caro demais por aquele relógio, o preço está desajustado, você tem um direito que é seu. Você, pelo Código do Consumidor, pode reclamar, você contrata um advogado, se não tem dinheiro, um defensor público, você vai ali e vai reclamar no PROCON, né? O seu direito. Isso é individual. Esse direito o Ministério Público não vai defender. Mas é um direito, digamos, privado. Mas aquele direito, por exemplo, daquele que fez o relógio ou fez uma propaganda enganosa ou uma propaganda perigosa a respeito daquele relógio, a respeito daquele telefone, que atinge, não a você, mas atinge a toda uma gama de fornecedores. Difuso. Esse é um direito difuso. Esse é um direito difuso. O direito a um rio ou um lago Guaíba
preservado. De quem que é? É de toda a população, não é só meu, não só teu. Então, esses direitos a Constituição diz. Nós temos uma instituição que é responsável por protegê-la. A probidade administrativa. Então, a partir dali, sempre que o legislador editava uma lei e precisava achar uma instituição para fazer valer aquela lei judicialmente, e aí, veja, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, né? Quem foi a instituição que só tem que cobrar dos prefeitos a implantação dos conselhos tutelares, organizar conselhos tutelares, rede de proteção, um trabalho que ainda não está terminado, mas que desde 1990 o Ministério Público passa a ser responsável por isso. Código de Defesa do Consumidor que nós falamos, 1990, depois da Constituição, o Ministério Público passa a ser responsável por isso. Estatuto das Cidades, 2001, né? Não o direito da sua briga com o vizinho ali, mas o direito a uma cidade sustentável, a uma função social, uma organização, que não é uma tarefa de uma hora para outra, mas quem é a instituição legitimada para isso? O Ministério Público. Na área ambiental, e assim sempre. Estatuto hoje, que estão promovendo agora das vítimas, sempre que se buscou tutelar um direito difuso, se deu a legitimidade ao MP, e isso foi fazendo com que a instituição passasse a crescer, a ter uma influência, um impacto maior na vida do cidadão. Porque quando não sabia a quem recorrer, ia no Ministério Público, e sobre esse prisma, meio ambiente, infância e juventude, consumidor, patrimônio público, patrimônio cultural, o Ministério Público foi ganhando, digamos assim, a legitimidade para defender e foi exercendo isso. E isso aumentou a sua esfera de poder, aumentou suas atribuições, evidentemente, aumentou sua responsabilidade, a exposição, e passou a exigir uma maior, digamos assim, estruturação. Nós passamos hoje, se você pegar o Ministério Público no Rio Grande do Sul, de 88 para o Ministério Público hoje de 2022, né? Hoje nós somos praticamente 700 entre promotores e procuradores na ativa, mas nós estamos presentes com sedes próprias em quase todas as comarcas, servidores que na época não existia, o promotor era um homem só, ele fazia, quando eu entrei em 98, Getúlio Vargas, eu fazia o ofício, eu selava o ofício e eu levava o ofício no correio. Quando eu precisava intimar alguém no interior da cidade, da cidade lá, eu pedia um favor, expedia e o oficial de justiça, por favor, a nós, ia lá e fazia intimação. Hoje nós temos secretários de diligência, quer dizer, o Ministério Público se estruturou como uma nova entidade para atender essa nova gama. É por isso que a gente diz, nós temos um Ministério Público antes de 88 e depois. E um depois de 88. Agora, doutor Fabiano, de lá até aqui, deve ter tido também, deve estar ocorrendo sempre uma evolução também no modo de agir, né? Quer dizer, e veja se eu estou certo nessa minha percepção. Houve também, especialmente depois do teu comando aqui no Rio Grande do Sul, em alguns estados, a migração de um Ministério Público, vou usar uma palavra meramente tutelador, né? Manda cumprir a lei, para um ambiente mais de tentativa de concertação, primeiro, né? Ou seja, de diálogo, de construção, não um órgão que haja pelo medo ou pela imposição, mas que tente sempre construir soluções, né? Tem um papel social diferente que foi nascendo aí também, né? Eu acho que foi uma evolução e um amadurecimento, né? Esses instrumentos para tutela desses direitos difusos, ambiental, patrimônio público, consumidor, é o inquérito civil, a ação civil pública, a demanda judicial. E nós fomos vendo ao longo do tempo que, às vezes, ela é importante, porque você não tem outro caminho, então você tem que ir para o judiciário e brigar por aquilo, né? Mas a gente acabou se dando conta, depois de muitas ações civis públicas, que muitas vezes você entra com uma ação contra um prefeito, por exemplo, para obrigar a construção de uma creche, de uma escola, contra o Estado para obrigar a construção de um presídio. Né? Aquela ação vai se arrastar, às vezes, 5, 10, 15 anos, e a ação não vai resolver o problema. Né? Por quê? Porque demanda orçamento, demanda estruturação, e é muito mais resolutivo, você produz um impacto muito melhor àquela comunidade, muitas vezes, se você sentar ao redor de uma mesa, trouxer o executivo, trouxer o legislativo, trouxer muitas vezes a sociedade que... Construir solução. Exato, o privado diz, olha, nós temos esse problema, como a gente vai fazer? Isso é importante. Uma outra coisa que eu acho que a gente evoluiu muito, Kleber, me permita dizer e usar aqui do teu programa para dizer,
como órgão de controle mesmo, de fiscalização. Tá? Nós tínhamos uma seara formal em que, por exemplo, alguém quer fazer uma obra. E nós tínhamos nas obras, às vezes até por um ranço dentro dos próprios executivos, não havia necessidade de planejamento, não havia Quando você acompanhou isso, muitas vezes o executivo, ganhei a eleição, muito bem, eu vou construir um prédio para um ginásio. Né? Não via se aquilo precisava de ginásio ou não precisava na cidade, se tinha prioridade ou não. Não, eu ganhei a eleição, eu posso fazer. Quando muito, precisava uma autorização da Câmara. O sujeito às vezes tinha maioria, aprovava na Câmara e botava em execução aquela obra, e durante a execução daquela obra acabava chegando uma situação ao Ministério Público. Durante a execução, o Ministério Público oficiava, entrava com uma ação, trancava, para evitar, às vezes, o desperdício, porque mudava o governo. A prioridade não é mais esse ginásio, a prioridade é um açude. Então, o que passa a acontecer? Hoje, a dinâmica da administração pública exige, em primeiro lugar, planejamento. Planejamento com participação. Ou seja, quem ganha e tem um projeto político, as escolhas deles não são intuitivas, ele tem que agir de acordo com aquilo que mais necessita, e essa necessidade, é claro que ele tem um papel importante, mas ela é compartilhada com todo mundo. Tá? E antes de colocar em prática aquilo, muitas vezes é importante que você sente, inclusive com os órgãos de controle, para dizer, olha, o meu planejamento é esse, alguma coisa para que a gente possa acrescentar, discutir antes, para que não vá trancar ali no meio, para que a coisa não... Então, a gente tem incentivado muito esse diálogo. Para quê? Para que as escolhas, e o dinheiro público é cada vez mais escasso, para que as escolhas sejam as escolhas realmente que mais importem para a população, né? Em educação, saúde, segurança. E, ao mesmo tempo, para que, uma vez desencadeado o processo da realização e implementação daquela política pública, aquilo possa se dar com acompanhamento, e não com aquela ideia de que os órgãos de controle trancam. Ou seja, os órgãos que era um pouco a visão que se tinha, até dos prefeitos, grande parte dos prefeitos. Os órgãos de controle, eles precisam auxiliar para qualificar o processo de... chegar ao resultado final adequado. Do resultado final adequado. É isso não aí. Apenas depois que já ocorreu o problema, que é um pouco do que tu tá dizendo aí. É isso aí. Exatamente essa é a visão que a gente está tentando... Agora, me diz uma coisa, assim, sob o ponto de vista, aquilo que se diz em comunicação, né? Uma coisa é como tu se comunica, outra coisa é como tu és compreendido. Tu acha que a sociedade já consegue adequadamente compreender o cidadão médio, esse papel do Ministério Público? Conseguiu se evoluir também em relação a isso? Eu acho que evoluiu bastante. E a prova disso é as demandas que têm chegado ao Ministério Público, a resolutividade. O cidadão, quando procura o promotor por um problema que se encontra lá, para ele não importa se o promotor vai entrar com uma ação, a não ser que ele tenha um viés, às vezes, já de querer uma questão política. Claro. Não, mas não é isso. Aquele que tem um problema, ele quer que o problema seja resolvido. E quanto antes aquilo for resolvido para ele, melhor. Então, se o promotor puder utilizar dos mecanismos de composição, de acertamento, de conclusão, e aquele problema puder ser entregue de uma forma mais rápida, é muito melhor do que você utilizar o acionamento, ações. Eu tenho dito, o judiciário hoje está abarrotado com tantas ações, nós temos que, e o próprio judiciário incentiva isso, nós temos que buscar de todas as formas, evitar chegar lá, só for quando acontecer o necessário. Eu brinquei uma vez, na verdade não brinquei, eu utilizei em tom jocoso, mas falando absolutamente sério, na abertura de um dos congressos da FAMURS em Torres, em que eu, como procurador-geral, tive a palavra. E eu não me lembro quem ali diz, estão aqui, está o executivo estadual, municipal, os legislativos, não está o judiciário. E aí quando eu fui falar, eu digo, olha, o judiciário não é para estar aqui. O judiciário é para estar lá no fórum, é para estar lá no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque se nós aqui, Ministério Público, Executivo, sociedade, não conseguirmos encontrar mecanismos de soluções para os problemas que nós temos aqui, bom, aí nós vamos procurar o judiciário. Aí ele vai dar a solução deles. Né? Ou seja, ele vai decidir aplicar. Então, nós temos uma tarefa anterior que é buscar o quê? Dialogar e construir mecanismos de resolutividade dos problemas da sociedade, evitando o máximo a judicialização. E os poderes, né? Executivo, Legislativo, tu já falaste um pouco sobre isso, mas tu acha que compreenderam, que aceitaram, há alguma disputa velada ainda a ser resolvida, ou isso também evoluiu bem desde 88? Eu acredito assim, nós tivemos com a Constituição de 88, e eu acho que isso é importante, até pelo momento que nós estamos vivendo. Né? Houve,
inegavelmente também um fortalecimento na questão do poder judiciário. Por quê? Porque se você não acerta uma determinada circunstância, você vai para a judicialização e quem acaba falando por último, porque essa é assim a estrutura dentro de um... É assim que funciona. É o juiz. Né? Então, tem que ter em mente sempre, em primeiro lugar, o juiz não faz nada de ofício, pelo menos até agora. Né? O juiz não faz nada de ofício. Era para ser. Alguém precisa levar aquela demanda a ele. Então, muitas vezes, o judiciário se intrometeu na política. Na maioria dessas questões, você, Kleber, foi chefe da Casa Civil, você foi secretário de Estado, você fez articulações na Assembleia Legislativa. Quantas vezes você viu, por exemplo, alguém que perde na política dentro da Assembleia querer fazer um segundo, um terceiro turno naquela lei lá no Judiciário? Então, alguém pega... Agiu porque foi provocado. Alguém pega e leva aquilo lá. A grande tarefa do Judiciário é conseguir filtrar e dizer, não, isso aqui é questão interna, por exemplo, da Assembleia, da Câmara de Deputados, ou não. Porque o Judiciário também não pode, pela Constituição, se negar de decidir. Diz, não, isso aqui eu não vou decidir. Ele precisa obrigatoriamente decidir. Então, essa é uma questão, sabe? E que às vezes acaba tensionando. Eu não estou fazendo defesa aqui, aliás, tem muitas críticas, mas, por exemplo, algo que é absolutamente verdadeiro, a gente vê hoje nessas disputas, o Supremo faz o ativismo. Nós até podemos ter alguns casos em que fica explícito uma questão de iniciativa. De ativismo, ou seja, de você legislar onde não legisla. E até em alguns casos substituição do Ministério Público. Exatamente. Mas a verdade é que assim, hoje, se você for ver, no país, é muito fácil você chegar no Supremo. Uhum. O Congresso vota uma lei. O Congresso vota, diz assim, o Supremo é o último a falar sobre Constituição. Mas se você pegar hoje, pode entrar com uma ação direta, por exemplo, de inconstitucionalidade, ou para discutir o Procurador-Geral da República, o Defensor-Geral, qualquer partido político, qualquer associação constituída há mais de 3 anos, que tem uma finalidade. E aí, assim, só para dizer, aí digo assim, então, em tese, qualquer interesse, tu pode linkar com saúde, educação, segurança, e o Supremo acaba falando sobre um assunto em primeiro lugar, quando ele deveria ser o último a falar. Já está quem esteja defendendo também essa seleção maior de assuntos que o Supremo realmente deva definir, né, doutor Fabiano? Mas evidente, eu acho... Que virou um tudão, né? Vira e mexe, então... Mas o que eu disse assim, hoje qualquer assunto em nível federal, você consegue levar direto ao Supremo Tribunal Federal quando ele deveria ser a última instância. A última instância. E aí quando chega lá... uma instância constitucional, né? Exatamente. Aí você leva lá um problema que o Supremo vai ter que corrigir, que é o problema da colegialidade. Por quê? Porque as decisões monocráticas, muitas vezes, pela decisão de um ministro, você suspende a vigência de uma lei. Eu acho que isso é um problema que precisa ser corrigido pelo Supremo. Uma lei aprovada por um parlamento inteiro. Então, é uma sucessão de erros. Primeiro, aquela lei, antes de qualquer coisa, ela pode ser levada por qualquer um lá direto ao Supremo. Aí um ministro, sabe? Então, eu acho que a gente tem que arrumar isso. A gente precisa botar uma arrumação nisso. O Supremo precisa fazer a sua parte. Acho que o legislador pode, numa reforma processual, sabe, fazer também a sua parte no sentido assim de estabelecer filtros para que se chegue ao Supremo Tribunal Federal como última instância, é uma cláusula de reserva, ou seja, aí sim para falar por último, depois que todo mundo se pronunciou, e excepcionalmente em alguns casos a falar por primeiro. Reserva, eventualmente até para preservar a própria instituição de não cair numa banalidade da discussão política ou social corriqueira, que não é o papel de uma Suprema Corte, né? Com certeza, eu acho que isso tem se tornado muito... E aí, assim, por exemplo, outra questão, assim, institucionalmente, você tem um tribunal, né? Hoje, se você quer discutir pela imprensa algum assunto relacionado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, você não vai falar com o desembargador, por exemplo, que deu uma decisão. Você vai ter o presidente, ou o presidente vai ter alguém designado para ser o representante institucional de comunicação, e ele vai falar como tribunal, independente de quem fez o julgamento.
O que acaba acontecendo no Supremo? No Supremo, como tem decisões monocráticas, cada um acaba falando sobre essa decisão. E aí você vê, às vezes, dentro de um próprio tribunal, pontos de vista diferentes, parece que não tem uma uniformidade. Então, isso também precisa ser arrumado para que o Supremo volte, digamos assim, a ser aquele patamar mais alto, mais elevado, mais inatacável. Porque quando você entra dentro do jogo e da disputa política, você acaba abrindo flanco para esse mesmo cenário. Agora, isso é um ponto interessante, né? Eu falei, especialmente a partir da gestão do Dr. Marcelo e tua, o Ministério Público acabou tendo mais visibilidade, mais transparência e um diálogo social mais plausível. Esse é o ponto do equilíbrio, um pouco que nós estamos falando, porque as instituições são as pessoas. Como é que equilibra isso, Fabiano, de ter um ativismo social, de ter comunicação, que, por exemplo, é o caso teu, do Dr. Marcelo aqui, que conversa com as pessoas sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, preservar o judiciário, especificamente, né, esse grau de exposição dos ministros do Supremo. Será que não foi longe demais essa pessoalização? Primeiro, uma coisa é o Ministério Público. Uhum. Né? É diferente. É diferente porque a função é diferente. O Ministério Público não julga. Tem razão. Embora ele tenha que ser imparcial nas análises, assim, juridicamente, é imparcial no sentido de não pessoalizar. Eu gosto do azul, do amarelo, muito Perfeito. bem. Cada um tem as suas preferências pessoais, mas eu tenho que olhar o processo de acordo com aquilo que se apresenta. Agora, no momento em que eu, como Ministério Público, vou agir, eu tomo parte, eu tomo lado. Certo? Bom, e aí tem um judiciário, aí sim que tem que ser mais isento, falar menos para poder... Eu disse já num comentário exatamente na Band, se tem que ter um isentão, esse isentão é o judiciário. Exatamente. Ele só age provocado, ele não pode antecipar. Então, eu acho que, essa questão, assim, e eu vejo isso, você pode perceber, praticamente em todo o judiciário brasileiro. O que nós estamos tendo talvez por conta desse acirramento e de algumas iniciativas e da forma como está se dando o julgamento na cúpula do judiciário, uma comunicação e uma forma de atuação que desborda daquilo que foi o tradicional, que precisa ser modulada para que volte a ter, digamos assim, uma institucionalidade da magistratura. De magistratura. Eu acho que é isso, sabe? Precisa fazer de um lado, precisa fazer esse ajuste e de outro lado precisa se estabelecer filtros processuais que vão desagradar muita gente, porque muita gente ganha com esse acesso direto ao Supremo. Com essa, e que vão desagradar para proteger a própria instituição Supremo Tribunal Federal. Interessante. Agora, me fala um pouco, doutor Fabiano, sobre esse problema, o pré-problema, o suposto problema institucional do Brasil hoje, né? Uma crise entre executivo e judiciário, esse grau de tensão social, pessoas manifestando na rua. Esses dias eu falei, Fabiano, sinto falta no Brasil de líderes de mediação de verdade, né? De algum modo, todo mundo... Porque todo mundo é um ser vivo, né? Meio que toma lado, preferências e partes. Nós estamos tendo que achar o ponto para seguir em frente. Mas tá difícil de achar, porque às vezes quem devia dar o ponto bota gasolina. Tá difícil, hein? É complexo, né? Eu acho que a gente teve aí vários episódios que relatam uma complexidade, e é uma complexidade que, assim, no Brasil nós temos as nossas peculiaridades, as nossas situações políticas que se teve. A gente teve uma presidente impeachmentada, assumiu outro presidente, o ex-presidente foi preso, o processo foi anulado. Uma série de fatos. Ele passa a ser candidato na esteira da contraposição à eleição do presidente Bolsonaro, agora vem a eleição... Então, uma série de fatos que atiçam, digamos assim, botam gasolina nesse ingrediente. A par disso, a dificuldade que a gente está tendo hoje de lidar com os meios de informação, com a mídia, eu digo assim, agora num sentido geral. Uhum. Nós tínhamos aqueles órgãos de informação clássicos, né? A imprensa, a mídia clássica, rádio, televisão, que ainda são muito fortes, mas hoje nós abrimos uma linha muito grande na comunicação através
das redes sociais, de pulverização, né? Grupos de WhatsApp. Temos uma parcela da população aí, principalmente os mais novos, que já não escutam nem veem a mídia tradicional, TV e rádio. É outra parcela que você precisa atingir. Nós estamos falando de pessoas... É outra vibe, para usar também uma palavra. E nós estamos falando de pessoas de 22, 23 anos, que hoje já estão no mercado e já estão chegando nas nossas instituições. Então, e isso é no mundo inteiro, né? Essa dificuldade é realmente no mundo inteiro. E aí você também tem uma grande dificuldade que qual é a grande essência hoje da internet, né? Ou dessas mídias sociais? A plena liberdade. É ou não é? Ali você acha um espaço que não é bitolado, que não é cercado e não é cerceado, em tese, por ninguém. E é isso que fez ela evoluir, progredir. E aí, mas começam a ter excessos que, de outro lado, você diz, pô, você não pode matar na essência, que sim, porque tem uma beleza nisso. É a razão de ser, ela cresceu por causa disso, né? Qualquer um pode entrar ali e dar o seu palpite, a sua opinião, mas ao mesmo tempo proteger reputações, proteger de ataques, proteger de crimes que hoje são cometidos também por dentro dessas redes. Então, toda essa dificuldade, eu acho que nos traz um ingrediente para as instituições como um todo, de preservar a liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação política, religiosa. Isso é extremamente importante. Mas achar o ponto de casamento disso com a responsabilidade. Tu disseste lá no teu discurso, quando tu recebeste o mérito Farroupilha na Assembleia, o ponto de equilíbrio, né? Isso. Que é uma expressão que nós estamos sentindo falta. Achar esse ponto de equilíbrio. Eu acho que assim, nós temos alguns parâmetros, né? E eu acho que o primeiro deles a gente tem que sempre lutar para evitar a censura prévia. Não podemos votar nunca isso. Isso significa que você tem o direito de dizer o que você quiser. Perfeito. Só que nós também temos que saber que aquilo que você disser, se tiver consequência, tem responsabilidade. E aí você respondendo assim depois funciona. Não é censura. E é a responsabilização daquilo. Então eu acho que... Mas é uma situação tensa. Doutor Fabiano, foi esse o nosso tema, nossa boa conversa. É uma aula sempre conversar contigo. Tu és um líder jovem, né, de mentalidade aberta e ao mesmo tempo sempre muito claro. Isso é valiosíssimo. Queria te agradecer e te ouvir sobre 2023, que já vem aí, né? Se tem um otimismo na tua perspectiva e deixar aí para uma mensagem final para quem nos acompanha. Eu espero, e eu sou otimista, eu espero que 2023 seja um excelente ano, né? Independente de... Nós tivemos agora há pouco uma eleição, o país tem que olhar para frente, tem que trabalhar com o cenário que possui. Eu espero que a economia do Brasil se mantenha dentro daqueles parâmetros de crescimento, que a gente consiga investir muito na infraestrutura do país, que a gente continue numa toada que permita uma melhoria de vida para a nossa população. Acho que à medida que a população tiver essas melhorias e verificar uma qualificação dos serviços públicos, uma qualificação das entregas que lhes são feitas, isso também vai refletir, digamos assim, no arrefecimento dos ânimos, porque muito do protesto pela falta, pô, a situação tá ruim, eu não tenho segurança, eu não tenho, sabe? Eu digo também, Fabiano, e um pouco de tensão política faz parte da vida democrática. Senão a gente só não tem tensão política quando for na ditadura, daí não tem o que escolher. Quando a gente tem escolhas para fazer, você tem tensões, claro, significa escolher um lado e abrir mão de outro, né? Então, quando são escolhas políticas, religiosas, futebolísticas, 2023 vai ser um ano maravilhoso para o meu Grêmio lá, né? Isso aí, estamos nessa expectativa. Estamos nessa expectativa. Quando você tem escolhas para fazer, essas escolhas importam um certo tensionamento, mas é assim a vida, né? A vida é feita de escolhas e de assumir as consequências e a responsabilidade por aquelas escolhas que a gente faz. Nós temos que... Esses dias eu vi uma frase, eu nem me lembro de quem era, dizer assim, e eu não quero aqui ser politicamente incorreto, mas a frase era o homem, né? Então, o homem ou a mulher, vale para os dois, diz assim, fazer só o que gosta é para criança, né? Ou para quem é vagabundo, faz só o que gosta. Um homem,
ou uma mulher faz aquilo que tem que fazer. Isso, então que precisa ser feito. Você faz o que precisa ser feito dentro dos parâmetros da ética, mas o que precisa ser feito nós temos que fazer. Então, se nós fizermos o que precisa ser feito, eu acho que 2023 vai ser um ano. Se aquela história, arruma a cama primeiro, depois vamos cuidar do mundo. Né? É isso aí. Gente, não tem mais tempo para nada. Nós voltamos no próximo final de semana, no próximo sábado, com mais uma edição. Bom dia e até lá. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.